Olá, boa noite. Começa mais um Jogada de Fé. Hoje o jogo aqui está pegando. O jogo vai ser muito bom. Eu te convido a participar dessa Jogada de Fé com a gente. Nós temos muitas atrações. Estamos felizes, hein? Hoje é o 4º programa. Semana que vem, dia 26, exatamente completaremos um mês do Jogada de Fé, toda terça-feira, a partir das 10 horas da noite. Você pode também nos acompanhar pelo site www.redeecotv.com.br. Para você ficar com a gente, ficar com água na boca, eu quero falar um pouco do que nós vamos ter hoje. Hoje nós temos um convidado especial. Daqui a pouco eu falo dele, um convidado especial com muita experiência na área da comunicação. Nós temos também os gols da rodada, futebol paulista, vamos falar dos times grandes e também vamos falar dos times do ABC. E hoje eu fiquei bravo com o Rogério porque esqueceram da nossa Portuguesa, da nossa querida Lusa, que está na 2ª divisão do Campeonato Paulista. Vamos também falar sobre a Portuguesa. E o Jogada de Fé não se limita a estar nos estúdios da Rede Eco TV, não. O Jogada de Fé foi para as ruas, nós fomos entrevistar o povo no centro de Santo André sobre a violência nos estádios de futebol. Então, e nós temos uma matéria nas ruas, hein? Ainda hoje. E para me ajudar na condução desse programa que está recheado, eu trago ele sempre, Rogério Garruti, que entrou no programa como palmeirense, mas me parece que agora ele está pendendo para o São Paulo. Rogério Garruti, é com você. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal de casa. Que isso? Quem falava que eu era São Paulino, Leandro, eram os meus tios, quando eu era pequeno. Aí eu fui crescendo, conhecendo, vendo aquela época de 90 ali, né? O nosso Verdão ali em alta. Então, meu coração virou verde. Mas é isso aí. Valeu aí, pessoal. Vamos estar juntos nessa noite aí para mais um programa. Que beleza! O Rogério disse o nosso Verdão, provavelmente se referindo ao nosso jornalista querido Fábio Beza, que é palmeirense doente. Nós temos aqui também do outro lado da câmera o Eric, o Elton, o Henrique, que nos visita hoje, e também o André Vido. E eu trago ele, uma presença muito especial, sem demagogia. Eu comento isso lá em casa, hein, com a minha esposa. Eu aprendo muito com ele. Ele é um comunicador, jornalista, radialista, é um telejornalista. Ele apresenta um programa aqui, Eco Debates. Eu já participei, tive o privilégio, Eco Debates, que vai ao ar às quintas-feiras a partir das 11 horas da noite. E estamos para estrear um telejornal, que vai para o ar, logo nós vamos estrear ao meio-dia. É o nosso apresentador. Eu digo estamos para estrear porque eu faço parte dessa família Rede Eco TV. Ele é o cara, hein? Já trabalhou no Aqui Agora durante 2 anos pelo SBT e também no Ceará, especificamente em Fortaleza. Foi apresentador do Globo Esporte durante 7 anos. É ele, querido Tony Duarte, com a voz bonita. É com você, Tony. Leandro Fernandes, meu irmãozinho, é um prazer enorme estar Tony, aqui hoje nesse programa superlativo, do lado desse comentarista fera, que ia ser São Paulino, agora é palmeirense. Isso. É por isso que ele está de verde hoje. Ele veio, isso é uma autoafirmação, será, Tony? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, quem não era palmeirense no começo dos anos 90 não era mais nada, né? Ou era palmeirense ou era São Paulino. Ou era Parmalat, ou era palmeirense ou era mais Parmalat. Parmalat do que palmeirense, né? Porque verdade. aquele time do Palmeiras, do Luxemburgo, no começo dos anos 90, né? Mais quase para a segunda metade, né? E aquele time do São Paulo, do Tele Santana, amigo, quem não era São Paulino era palmeirense, era fácil torcer, né? Era fácil torcer, né? Tony, era uma moleza, na verdade. E na década de 80, flamenguista, né? O Flamengo, verdade, na década de 80, nós falávamos em off aí, Zico, Flamengo. Leandro, Figueiredo, Alcindo, Raul Plasma, Nunes, era uma geração fantástica. Adílio, depois veio Andrade. Mas no começo dos anos 80, dos anos 80 ainda, gente, eu me lembro bem da democracia corintiana, que tinha ali o Sócrates, Vladimir, Zenon, Casagrande, Vladimir, Birubiru, Leão, Gol, Birubiru, Ataliba, era chamada democracia corintiana, e o Vicente Mateus, que era o presidente do clube, né? Então, diga-se de passagem, grandes escalões se formaram durante esse tempo todo. O Vicente Mateus, que disse que quem está na chuva é para se queimar. É verdade. Tony, eu vou sentar aqui para que nós fiquemos mais à vontade, é uma característica do nosso programa. Aqui é o nosso bate-papo aqui é bastante informal. Tony, é um prazer ter você aqui, você que é um comunicador, e quero reiterar, sem demagogia, aprendemos muito contigo.
E Isso eu é verdade, com meu vocês, irmão. hein? Com certeza, não tenha dúvida. Tony. A recíproca é verdadeira. Ó, que beleza. Nós acreditamos nisso, né, Rogério? E principalmente com o público de casa. Aliás, eu não disse um boa noite especial para o nosso público de Nosso casa, público que fiel. é quem sempre prestigia o Eco Debates, aqui o programa do Leandro também, o programa do Cris, do Macários, do Robson, de todo o pessoal da emissora, né? O que seria de nós se não tivéssemos esse público bendito que está aí do outro lado da lente da câmara, né? E que está sempre acompanhando a gente. Um grande abraço, viu, gente? Aqui vai o nosso abraço também, irmão Leandro, e também Rogério Garruti. Tony, é o seguinte, há quanto tempo você está na comunicação, meu irmão? Fala um pouco para nós. Praticamente 3 décadas, Lê, porque eu comecei em rádio aqui em Santo André mesmo, na Rádio ABC de Santo André, que ainda hoje existe, a AM 1570, e eu comecei no programa do Nelson Rodrigues, eu tinha 17 anos de idade, exatamente no dia 11 de dezembro de 1982, foi um sábado. Eu completei agora 30 anos de carreira no último dezembro de 2012, né? 3 décadas na comunicação. Praticamente 3 décadas. E com base na sua experiência, Tony, defina pra gente aí, eu falava em off lá embaixo, que é um desafio definir em poucas palavras, né? Mas você tem essa capacidade, tenho certeza. Tony, o que é comunicação para você? Eu acho que a comunicação, ela é vital para o ser humano. Obviamente que o que nós estamos fazendo aqui, o que uma emissora de TV, de rádio, faz é comunicação, mas quando você pega a história do jornalismo, o que é a história da comunicação jornalística? É a história da conversa das comadres acerca. A mamãe da gente, hoje as mães, infelizmente o mundo anda tão moderno e de uma maneira assim, tão atrapalhada que as pessoas não têm mais tempo de conhecer o seu próprio vizinho, de poder ter um intercâmbio, uma troca. Mas no tempo que a gente era criança, a mamãe ficava conversando com a vizinha. E ali elas colocavam as fofocas, as conversas em dia. Você é daquela época que o muro era bem baixinho, Tony? Não Portãozinho dúvida, bem baixinho das casas? Dúvida. Então, mas o que eu digo para você é que o jornalismo, na verdade, ele nasce disso, dessa necessidade que o homem tem por informação. Então, comunicar é preciso, como diziam os lusos, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Comunicar é preciso, porque sem comunicação não haveria civilização, não haveria língua, não haveria o mundo como nós conhecemos. Então a comunicação é um objeto importantíssimo e essencial. E a comunicação não é só feita, gente, através de palavras. Nós temos os irmãos surdo-mudos que se comunicam na linguagem de sinais. Então a comunicação é de uma importância enorme em todos os tempos da vida. Pegando um gancho na sua fala, Tony, eu me lembro de um texto bíblico. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, o macho, Deus... Aliás, antes de fazer o homem, a gente lendo os primeiros capítulos da Bíblia, a gente vê toda hora Deus dizendo, é bom. Deus fez o sol, disse que era bom, fez a lua, disse que era bom, fez a água, etc. O único momento que Deus interrompe esse discurso do é bom e diz não é bom, é quando ele olha para o homem, o macho, e diz, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjutora. Ou seja, eu penso que a comunicação está ali no Jardim do Éden, né? Deus fez o homem, o ser humano, como um ser comunicável. Tony, nós temos uma matéria no ponto aí, eu te convido, você telespectador, Rogério Garruti também, a assistir com a gente, conferir o trabalho do Tony, um pouco do trabalho. Eu não digo que é uma homenagem, porque ele merece muito mais, mas a nossa equipe separou aí uma matéria, um vídeo sobre o Tony, um vídeo curto, que fala um pouco do seu trabalho para que possamos aprender na prática. Vamos lá? Eu te convido. Entrou. A vida de time pequeno não é mole. O exemplo é o próprio Quixadá, que se classificou para o quadrangular, mas que vive um momento de grande dificuldade financeira. Eu estou vendo aqui, Paulo. Com 3 jogos realizados e nenhum ponto ganho, o Quixadá enfrenta hoje o Ferroviário no estádio Presidente Vargas, apenas para cumprimento de tabela. O técnico Dema tem procurado superar as dificuldades e acha que o time tem correspondido, embora os resultados sejam desfavoráveis. Agora já fica mais... Fora do páreo para a conquista do retorno, o Ferroviário tem mais 2 compromissos pela frente, que servirão apenas de preparativos para o terceiro e último turno do Campeonato Cearense.
A equipe está tendo... Uma vitória neste domingo contra o Quixadá no Imigrantes aproxima o Ceará do título do segundo turno do Campeonato Cearense. O Fortaleza, quem diria, hein? Foi a Recife e se deu muito mal. Tomou de 4 do Sport e está eliminado da Copa do Brasil. Veja no nosso próximo bloco. É o apresentador Tony Duarte. Você quase me fez chorar agora, meu. É um arquivo pessoal. Você sabe é emocionante, que, Tony. Você sabe que essas imagens aí, na verdade, elas têm 23 anos. Porque esse Globo Esporte é de 1990. Eu trabalhei no Globo Esporte em Fortaleza, na televisão Verdes Mares. A televisão Verdes Mares, para que vocês tenham uma ideia, ela é a segunda afiliada, gente, da Rede Globo, que a Globo ela tem, na verdade, 5 filiais, né, Leandro? É Globo São Paulo, Globo Rio, Globo Recife, Brasília e Belo Horizonte. E o resto é afiliada. E a primeira afiliada da Rede Globo de televisão, a maior que tem ainda hoje, é a RBS, que é a Rede Brasil Sul, que cobre o Rio Grande do Sul até Santa Catarina. E a segunda afiliada é essa emissora aí, abençoada, que eu tive a oportunidade de poder trabalhar, que é a televisão Verdes Mares, que hoje você pega em São Paulo já como TV diário também. Essa imagem foi gravada, então, há 23 anos atrás. 23 anos, precisamente, né? E nós falávamos ali do meu querido Fortaleza, que é o time, de fato, para o qual eu torço, viu? Eu sou... Seu time de coração é o Fortaleza. É o Fortaleza, não tenha dúvida. Eu sou leonino roxo, né? Gosto demais do meu leão, embora admire muito o vovô, né? Que é o segundo não, né? Na verdade, o vovô equivale ao Corinthians. E o Fortaleza, ele equivaleria ao Palmeiras. Se bem que hoje, na verdade, ninguém sabe quem é a segunda força em São Paulo, né? Tá mais pro São Paulo do que pro Palmeiras. Mas o Fortaleza equivaleria ao Palmeiras no passado. E aí o Ferroviário, que é o nosso Ferrim, que seria o São Paulo, a terceira força. Né? Que beleza, esse é o futebol cearense. É verdade. Eu peço licença pro Tony, pro Rogério e também pro nosso público. Nós vamos para um pequeno break, mas rapidinho. Uma jogadinha de fé rápida, a gente já volta, hein? Eu te aguardo. Um programa que traz autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Beth Frati bate um papo com especialistas de todas as áreas da saúde e de terapias complementares, visando autoajuda, prevenção e respeito ao próximo. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural, já está no ar. Estou feliz de estar novamente aqui com vocês, trocando as nossas ideias, sempre fazendo novos amigos. Beth Frati e a Vida Natural. Ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Aqui, na Rede Eco TV. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Voltamos com o programa Jogada de Fé. Lembrando que estamos aqui a partir das 10 da noite, toda terça-feira, hoje ao vivo, também pelo site www.redeecotv.com.br, acompanhado do Rogério Garruti, o maior comentarista esportivo do Brasil e um dos maiores apresentadores do Brasil, sem dúvida, Tony Duarte, com uma grande experiência. Eu quero passar a bola para o Rogério para que ele possa conversar com o Tony e fazer uma pergunta. Fica à vontade, Rogério. Essa letra é sua, essa aqui? Essa letra é minha, Tony. A minha letra é feia. Então estão parecendo caracteres hebraico. Eu acho que na quinta-feira, quando você esteve com o Fábio Sabino, um beijão no coração dele. Ele acabou ensinando o hebraico pro irmão Leandro, viu? Verdade. A única diferença é que é da esquerda para a direita, né, Tony? Meu Tirando Deus isso. Tony, é um prazer estar do seu lado, né? Prazer é nosso. Eu assisto seus programas, admiro. E o pouquinho que eu pude conversar com você lá embaixo, que nós estávamos conversando, a gente já aprende muita coisa, né, Leandro? Sem dúvida. É muito bacana conversar com pessoas inteligentes. É bondade de vocês, hein? É muita bondade. E eu queria saber uma coisa, eu tenho essa pergunta aqui, eu tenho outra também.
Eu particularmente tenho 28 anos, mas sou meio saudosista no futebol. Gosto do futebol de 90, como nós falamos aqui. Hoje eu acho que não tem muitos ídolos como tinha naquele tempo. Na comunicação, você que há 30 anos falou que está nessa área, antigamente era legal também, era melhor? Você acha que hoje a coisa está muito teórica? Você acha que tinha que ter mais talento para estar nessa área antigamente? Eu acho, se você se refere à questão da crônica esportiva. Da crônica esportiva. Eu acho que há uma diferença colossal. Quem tinha o Fiore Giliotti, quem tinha o Osmar Santos, quem tinha um Fernando Vanucci, que hoje se aposentou praticamente, um Léo Batista, e eu sempre faço essa comparação. Eu falei isso outro dia, e eu falo mesmo, o pessoal sabe que eu falo, e falo abertamente, porque eu estou julgando o elemento profissional e não a pessoa. Eu separo o elemento profissional da dignidade humana. Quando a Rede Globo de televisão, quando eu fazia esse Globo Esporte lá em Fortaleza, na Praça do Ceará, para 7 milhões de pessoas, de espectadores, nós tínhamos na mesma época, na Praça Brasileira, apresentando a partir do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico, o Globo Esporte era apresentado pelo Fernando Vanucci. O Fernando Vanucci, quando o Cid Moreira ou o Sérgio Chapelin folgavam, ou quando eles tiravam férias, o Fernando Vanucci, ele ia lá e apresentava o Jornal Nacional, com uma voz bonita, bem colocada, bem impostada, ou seja, ele tinha padrão e estampa para poder apresentar o Jornal Nacional. Você é capaz de conceber o Thiago Leifert, com todo respeito, apresentando o Jornal Nacional? Aí você tira a sua conclusão. Essa é a grande diferença dos profissionais de comunicação da crônica esportiva e do jornalismo no geral. Para hoje a diferença é essa. É inconcebível, você não imagina. O Thiago Leifert nunca vai fazer o Jornal Nacional. Pode ser até que eu queime a língua e ele faça, mas eu acho muito difícil. Na sua opinião, ele não tem o perfil. Claro, de maneira alguma. Você imagina o Thiago Leifert no lugar do William Bonner? Não, não dá. É impossível. Não mas nós imaginávamos perfeitamente o Léo Batista, o Fernando Vanucci principalmente, no lugar do Cid Moreira, do Sérgio Chapelin. É claro que você vai dizer, Tony, mas os tempos mudaram. Eu sei disso aí. E nós precisamos acompanhar a marcha da mudança, da transformação na TV brasileira, na sociedade mundial. Agora eu estou fazendo a observação dada a devida comparação. Na época do Cid Moreira, o Fernando Vanucci poderia rendê-lo, folgá-lo. Hoje o Thiago Leifert não folga o William Bonner. Rogério, quer falar? Não, é que eu lembro que lá embaixo ele bateu no braço, né, Leandro? Ele falou assim, ó, para fazer isso aqui, a comunicação tem que... Tá no sangue. Tá no sangue, tem que estar correndo na veia, né? É interessante isso aí. Eu acredito nisso. Eu acho que o profissional de comunicação, ele é quase um celibatário. O profissional de comunicação, o jornalista e o radialista que não gosta de futebol, que não gosta de política, que não gosta de história, que não gosta de filosofia, que não gosta de andar antenado nos assuntos que o mundo produz, amigo, desista que você não é jornalista. O seu negócio não é esse aí, a coisa é outra história. O profissional de comunicação, ele vive a comunicação, ele lê o tempo todo jornais, revistas especializadas, ele mergulha na internet, aquilo que ele pode tirar da comunicação que o rodeia, ele vai fazer. Quando você vê uma pessoa que não tem esse interesse, e não sou eu que digo isso, não. O Reinaldo Tavares dizia isso. Pô, quem é o Reinaldo Tavares? O Reinaldo Tavares foi um dos maiores radialistas desse país, está aposentado, um grande profissional que eu tive a oportunidade de fazer o curso de radialista com ele, foi meu professor lá em 1986. E ele já dizia isso aí, olha gente, vocês têm que se interessar por tudo. Vocês são comunicadores, são formadores de opinião. Então vocês precisam ter esse interesse. Eu acredito que seja por aí. Show de bola. E agora o Beza nos avisa que nós temos aí, Tony, o povo também espera esse momento, hein? Nós temos os gols da rodada com comentários do Rogério Garruti. Quero também ouvir o Tony e quero dar também os meus palpites. E o Rogério parece que vai falar alguma coisa do Corinthians aí em relação à seleção brasileira. O Beza gosta, viu? É isso aí, Leandro. Hoje a gente vai passar os gols. Os primeiros gols é de Mirassol e São Bernardo. Se o pessoal já quiser soltar aí pra gente ir comentando, fique à vontade. Mirassol 3, São Bernardo 4. O Bernô ganhou, né? Ganhou. O Bernô ganhou. Ô, Tony, é o seguinte, hein? Depois que nós assumimos o Jogada de Fé, o São Bernardo só tem subido na tabela. Só subido. Nosso querido São Bernardo aí tá passando os gols. Saiu atrás, né? Perdendo. Virou, né? 2, virou o jogo.
2. O Fernando Baiano é um dos artilheiros com 7 gols do Paulista. É aquele do Corinthians. É aquele do Corinthians. A gente tá falando dele toda terça aqui, Leandro. Bom jogador, porque é bom jogador. Eu até comentei com o Leandro, um monte de time grande aí precisando de um centroavante. E o Fernando Baiano lá, mostrando que... Dando sopa no Bernô. Que idade não é problema. A gente vê a idade também do Zé Roberto, né? Não tem nada a ver com esse jogo, mas... O Sidorf tá provando que idade não é problema. Né? Então Sidorf, tá aí o São Bernardo, com o chance de classificar aí, chegar entre os 8. E a gente que é aqui do ABC torce para isso, né? Rogério, por esses dias o São Bernardo estava na antepenúltima colocação, agora é o 11º, 15 pontos. E justiça seja feita, o São Bernardo tem 2 nomes de jogadores que foram convocados para a seleção da Guiné Equatorial. Que interessante. Hoje. Isso é comunicação. Isso é comunicação. Agora nós vamos São Caetano e Palmeiras, 1-1. São Caetano e Palmeiras, aí já vai passar os gols. O Palmeiras conseguiu empatar com o São Caetano, o último colocado. O Palmeiras consegue essas proezas, né, Leandro? É o time do André Vila. Eu tô acostumado com isso. Aí falaram que foi falha do goleiro, Leandro. Você acha? O Henrique estava encobrindo ele ali, eu acho que não foi muito falha, não. Foi esquisito, né? Foi esquisito. Aí o Leandro, que entrou, tava no banco, já é o segundo gol dele com a camisa do Palmeiras. Eu acho que ele tem 3 jogos. O Palmeiras, esse menino que veio Rogério, do Grêmio na troca com o Barcos. Veio 5 jogadores. O Barcos era tão importante assim, né? Para vir 5 jogadores. Para a torcida do Palmeiras, eles ficaram bravos. Acho que não ficaram tão bravos por causa do Brunoro, que tem uma moral muito alta lá dentro. Mas é uma coisa fantástica quando a torcida briga por causa de um cara como o Barcos, que é um jogador regular. Nós já tivemos Edmundo, Evair. E hoje a gente tem que brigar por causa do Barcos. Isso acontece com base na carência, né? Acho que há uma carência muito grande naquele jogador que representa o time, né? Então o Palmeiras já faz algum tempo. E o São Caetano também empatou. Para mim não tem jeito, vai cair. É o último colocado, e não vai bem das pernas, né? E é isso aí. Agora é Santos e Guarani. O Santos que ganhou mais um jogo aí também. Aí eu quero fazer uma pergunta para o Rogério, quero ver a opinião do Tony também, acerca do Neymar. Pode fazer, ô Leandro. Hoje eu estava vendo um vídeo, Leandro, que um amigo meu me mandou, da diferença do Neymar e o Messi, né? E passou ali o Neymar caindo, sem o zagueiro tocar sequer nele, e o Messi ali brigando com o zagueiro, não caía. Né, isso. É a jogada do Neymar. Com o gol do André. Que jogada bonita, hein? O Neymar joga demais, né? Ele joga demais. Ele é muito o pessoal estava comentando nele no rádio, na Rádio Globo hoje, o comentário era ele. O Rogério fala para nós, Tony falou para nós, que viu um vídeo onde o Neymar é comparado com o Messi. Eu pergunto para o Rogério, para o Tony e para o Rogério, a sequência vocês que mandam. O Neymar, que ele é um craque, a meu ver, isso é indiscutível. No momento né? Porque nós não temos outros craques. Então o cara que joga um pouquinho melhor é craque. Para o nosso contexto, mas eu pergunto, Tony, ele é um craque do futebol paulista apenas? Olha, eu vou ser sincero com você, a gente tem uma memória muito curta, né? Mas eu me lembro bem, a gente acompanha a crônica esportiva, embora eu hoje não viva disso. E eu acho até um desafio para você e para o Rogério, né, para o Garruti, viver disso, porque na verdade o camarada que trabalha com a crônica esportiva, eu me lembro disso, você come futebol. Você come o jornal, você come a revista e hoje você engole a internet. A verdade é essa, que você precisa estar antenado. Existe uma série de competições e você precisa estar antenado. Mas eu me lembro bem do Robinho. O Robinho era uma época que parecia uma sanfona. O cara ia ou não ia para o Real Madrid. E ele era a grande estrela daquele time do Santos. Foi campeão em 2002 com o Leão. Depois foi campeão em 2004, bicampeão. Jogava com o Diego. A base do time era o Diego, o Elano, o Léo, né? O Fábio Costa, que era o goleiro à época, se eu não me engano. Paulo Almeida era capitão. Renato, que era o capitão, jogava volante do time, né? Ou seja, era um Renato jogou na seleção. Time. Agora eu pergunto para você, o que aconteceu com o Robinho? O Robinho foi para o Real Madrid, não deu certo. Aí depois levaram ele para o Chelsea, se eu não me engano. Qual o time que ele foi jogar depois? Não, perdão. Ele não foi pro Chelsea. Ele jogou no Milan. Ele tá no Milan. Ele estava sendo sondado para ir pro Chelsea quando o Filipão esteve lá no Chelsea, se eu não me engano. Aí depois ele foi pro Milan da Itália e também passou por um processo de apagamento total. Então eu fico imaginando que o Robinho, se você voltar ao tempo, você vai perceber que o Robinho era tão festejado, tão aclamado,
quanto o Neymar na época. E não deu certo lá fora. Agora, quando você fala do Messi também, você tem que ver que o Messi tem um conjunto de jogadores, um time que muito joga para ele. Muito forte. Ele não consegue reeditar a mesma performance na seleção portenha. A Tanto é que falaram, o treinador do Barcelona falou, se o Neymar vier para jogar em favor do Messi, ele será bem-vindo. Se for para querer tomar o lugar dele, esquece. Nós vamos agora para São Paulo e Oeste, 3-2 para o São Paulo. O São Paulo que é o único líder, Leandro, que está em crise, eu não entendo isso. Está bem no Paulista, na Libertadores tem mais 2 jogos aí, um fora. O Atlético Mineiro aqui precisa ganhar esses 2 jogos. E o São Paulo tem um jogo a menos. São Paulo tem 11 jogos. E é líder. No Paulista. E um destaque do São Paulo, Leandro, que eu queria falar é o Ney Franco. Ele está ali com autoridade. Ele já sacou o Lúcio desse próximo jogo. Algumas críticas de alguns jogadores. Sacou o Lúcio aí, Copa do Mundo. Sacou ele, falou que se alguém reclamar quando sair novamente não vai mais jogar com ele. Mas se ele falar isso aí com o Rogério Ceni, quem sai é ele. Sai é ele, e eu acho que ele não fica até o final do Paulista. Com todo respeito, o Ney Franco, com todo respeito, eu não vejo ele como técnico para o São Paulo. Eu acho que ele não tem currículo para ser técnico para do São Paulo, né? Embora seja um bom técnico. O que aconteceu com o Ney Franco aí foi o seguinte, ele tirou sacou o Ganso e o Ganso não gostou. Agora ele sacou o Lúcio e o Lúcio também não gostou. E a diferença do Lúcio pro Ganso é que o Lúcio é bocão e foi e falou o que falou para a imprensa. Agora, se ele tem feito comigo, que não jogo bola nenhuma, e nem sou comentarista também, eu trabalhei no Globo Esporte, a gente lê um pouquinho e tenta entender o que acontece, né? Mas eu deixo isso com os pais da matéria, aqui no caso, o Garruti e o Leandro, que na verdade são os titulares. Mas eu penso o seguinte, se ele faz isso com qualquer jogador que tem um mínimo de hombridade, o que ele fez com o Lúcio, qualquer um teria falado a mesma coisa. O que ele fez? Ele manteve o Lúcio no primeiro tempo. Quando chegou no segundo tempo, ele mudou completamente o esquema de jogo e aos 10 minutos ele sacou o Lúcio. Ele nunca poderia ter feito isso. O que ele poderia ter feito? Já que o Lúcio não jogou, não rendeu aquilo que eu acho que ele deveria render no primeiro tempo, no intervalo eu saco ele. E aí já coloco outro jogador. E mais, mas o que ele fez, na sua opinião, de acontecer tudo lógico, isso. Ele deixa o cara jogar 10 minutos do segundo tempo e fala, vamos trocar o camarada? Não, é brincadeira. Na sua opinião, ele errou. Claro que ele errou feito, né? Cabalmente, peremptoriamente, no caso do Ganso, não sei. Mas no caso do Lúcio, você não tem a dúvida. E mais, depois que o Lúcio saiu, o time perdeu o jogo. Ora, esse é o supra-sumo da confirmação de que de fato ficou ruim para ele. Você concorda com o Tony, Rogério, quando ele fala que o jogador... qualquer jogador no lugar do Lúcio tomaria a mesma atitude? Com certeza, eu acho que é isso mesmo. Não tem currículo para ser treinador de São Paulo, assim como o Kleina não tem do Palmeiras. E agora vamos ver Corinthians e União Barbarense. 3-0 pro Corinthians, né? Vamos aos gols. O Corinthians que o Beza fica louco quando eu falo que o São Paulo tem o melhor elenco. Olha lá, eu falo que o São Paulo tem o melhor elenco que o Corinthians, ele fala que cruzou essa bola. Comeu a bola o Sheik, joga demais. Fizeram uma pergunta interessante pro Sheik, Leandro, hoje. E ele que faz a jogada também, Rogério. O Jorge Henrique? O Sheik faz a jogada e sobra para o Jorge Henrique. O Corinthians voando. Bola, o Tite, para mim, hoje, o melhor treinador também. Esse gol, sacanagem. Verdade. Esse gol o Beza tá ali, tá maravilhado ali. Com todo respeito pelo Corinthians, não jogou com ninguém, né? Também não jogou com ninguém. É o Oeste, né? É verdade, é verdade. O Beza desanimou tanto que agora o Beza... Oeste, né? Segundo o Beza, agora ele é São Paulino. Porque o São Paulo tem o melhor elenco, segundo o Rogério Leandro, Garruti. Fizeram uma... Hoje a comentário era o Pelé. O Pelé falou que o Corinthians... tem que ser a base da seleção brasileira hoje. Nós vamos comentar isso após o nosso intervalo, um pequeno break, é rapidinho, eu quero a opinião do Rogério e do Tony, e você também pode participar. O Corinthians deve ser a base da seleção brasileira, sim ou não? Até logo. Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. Em mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua,
não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Nosso corpo e nossa mente vivem muito melhor quando são bem cuidados. Quer saber como viver lado a lado com o bem-estar? Assista ao programa De Bem com a Vida. Dr. Luiz Rasante traz dicas importantes e orientações de saúde. Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, 5 anos na Rede Eco TV. Eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, falo sobre homeopatia, acupuntura, clínica geral, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. De Bem com a Vida, toda quinta, 7h30 da noite, aqui na Rede Eco TV. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. abrace essa causa. Assine. Um programa que traz autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Beth Frati bate um papo com especialistas de todas as áreas da saúde e de terapias complementares, visando autoajuda, prevenção e respeito ao próximo. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural, já está no ar. Estou feliz de estar novamente aqui com você, trocando as nossas ideias, sempre fazendo novos amigos. Beth Frati e a Vida Natural. Ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Aqui, na Rede Eco TV. Show de bola, vem comigo, voltamos com Jogada de Fé. Quero aproveitar o ensejo, mandar um abração para o Piai, que é um grande amigo nosso, morador de Santo André. Nome de jogador, né? É o nome de jogador, Piai. né, Tony? É jogador. Joga, hein? E joga muito, o Piai. O Piai é atacante. centroavante, é São Paulino doente, né, Rogério? Que São Paulino... isso, o Piai não saía do estádio. Já fui muito no estádio com o Piai, palmeirense. Ah, é palmeirense. Desculpa, Piai, é o nervosismo. Ele manda os parabéns para nós, para Leandro, Tony e Rogério também. Obrigado, Abraço, Piai, um beijo no coração. E também o Giba, que é treinador do Rio Claro, esteve... Nós fizemos uma entrevista com ele no primeiro programa há um mês atrás, Eu vi em média. Entrevista com o Giba. Você viu, parabéns, né, Tony? Hein? É Parabéns. o Giba, nosso amigo, treinador da categoria de base do Santo André, Parque Novo... Isso, perdão, morador de Santo André, treinador do Rio Claro. Parabéns pelo programa, obrigado, Giba. E o Miguel Fagundes, da Rádio ABC, ele manda um abração para o Tony. Miguel, Ô, Tony, é colega que nosso. beleza. Colega nosso. Ele manda um abraço, Tony, ele parabeniza também, e ele faz uma pergunta, Rogério, também a minha crítica aqui. Por que a portuguesa não é tão divulgada na mídia? É verdade, a gente conversou isso hoje. Tony, o que acontece? Porque não tem torcida. É uma casa portuguesa, não, com certeza. Com todo respeito, eu sou de ascendência portuguesa. Eu adoro a portuguesa. Mas a verdade é uma só. O Juventus não tem divulgação na mídia. O Nacional não tem divulgação na mídia. Porque não tem torcida, a verdade é essa. Eu respeito muito a Lusa, a nossa querida Luzinha. A torcida tem fama de briguenta da portuguesa. Leões da Fabulosa. Mas é uma torcida pequena. Se você pegar até o exemplo do Santos, o Santos até a era do Robinho, ele não tinha uma exposição na mídia como tem hoje. Na verdade, o Santos se reestruturou a partir da época do Robinho, do Diego, daquela geração que nós falamos, e aí voltou à grande mídia e começou a fazer esse sucesso todo. É tão verdade o que o Tony está falando que o Santos, na década de 90, por exemplo, as torcidas adversárias gritavam para a torcida do Santos. Viúva do Pelé. O Santos só tinha torcedor já com uma certa idade. E hoje passou não. 20 anos sem ganhar um título importante. A partir importante. da chegada dessa garotada, Tony, Robinho, Diego, agora Neymar, o Santos a torcida do Santos cresceu muito. Uma massa incrível. Você pode ligar no telefone e participar.
2379-4733. Repetindo, 2379-4733. Mas o Rogério fez uma pergunta, Rogério. Você falou sobre o Corinthians, o Pelé, um comentário do Pelé. O Pelé tem falado que... Falou hoje, foi a primeira entrevista dele depois daquela cirurgia que ele fez, que a base da seleção brasileira tem que ser o Corinthians, na opinião dele. Posso dar minha opinião? E quero ouvir a opinião do Tony também. Você pode ligar e participar. Eu acredito assim, penso eu assim, Tony Duarte e Rogério. Um time de futebol, ele tem mais condição de formar uma equipe do que uma seleção. Sobretudo a seleção brasileira, que eles se encontram uma semana e treinam, eles treinam 3 dias. Então um time de futebol está todo dia reunido. Como o Corinthians é campeão do mundo, o Corinthians é campeão da Libertadores, da América, campeão do mundo, para a alegria do Fábio Beza, que agora é corintiano. Agora ele é corintiano. Ah, não era? Eu tenho minhas dúvidas, Tony, mas hoje eu sei que ele é corintiano doente, ele se alegra. Então penso que é razoável o que o Pelé disse, eu fico com ele, viu? O Corinthians deve emprestar a base para a seleção brasileira. O que você pensa, Tony? O Romário falou que o Pelé calado é um poeta. Romário disse isso. Romário disse. Né? Alguns anos atrás. O Pelé também, alguns anos atrás, disse que a seleção do Equador ia ser a sensação de uma Copa passada. E a seleção do Equador não passou da primeira fase. Eu não me lembro que Copa que foi, não sei se foi em 98, alguma coisa assim. Tony, mas você está insinuando que o Pelé então está errado em relação ao Corinthians? Não, o Pelé em matéria de comentário, o Pelé é o rei do futebol. Mas a nível de comentário? Em termos de comentário, eu não vejo essa autoridade do Mas Pelé. E olhando para o Corinthians, uma coisa é jogar a bola, outra coisa é entender do futebol para comentar. Então você quer dizer que o Corinthians não pode ser a base para a seleção? Não estou querendo dizer isso. Eu acredito que o Corinthians tenha várias peças importantes e hoje, no meu entendimento, é o melhor elenco que existe no futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida alguma. Campeão do torneio continental, da América. Campeão em cima do campeão da Copa dos Campeões, lá em Tóquio. E de maneira bonita, de maneira limpa e honesta. Né? Eu não tenho dúvida. Agora, só que as pessoas esquecem de pensar que o Corinthians, desde a época do André Sanches, e o que o André Sanches falou lá atrás? Ele disse, olha, nós vamos jogar uma Libertadores, a gente pode perder. Joga outra, perde também. Vai que joga uma e ganha, porque o São Paulo faz isso. Então, o planejamento utilizado pelo São Paulo foi o planejamento utilizado pelo André Sanches. Mas não é porque é o planejamento utilizado pelo São Paulo, é o planejamento correto. Pela primeira vez, o Corinthians ele fez um planejamento para futebol. Tanto é que o Tite, quando perdeu do Tolima, todo mundo pediu a cabeça dele. Mas a direção manteve o Tite. Segurou e aí você segurou, você manteve o elenco, e aquele elenco, como é feito na Europa, eles mantêm os técnicos de futebol. E aí você pode fazer um planejamento para longo prazo. Aí você pode trabalhar os jogadores e ganhar as competições. Tony Rogério, penso que a partir do André Sanches, o Corinthians vive uma nova página na sua história, né, Rogério? Mas eu acho que a grande jogada do Andrés foi o Ronaldo. Eu acho que se o Ronaldo não tivesse lá, não ia estar essa Acho que a jogada grandeza. De marketing, foi o Ronaldo. Tudo o Ronaldo, que armaram em torno dele. Aquele CT do Corinthians, quem fez praticamente foi o Ronaldo. Rogério, eu quero fazer um comentário também, nós falamos em off com o Tony Duarte, é o seguinte, na minha opinião, o Corinthians deve sim ser a base para a seleção brasileira. No entanto, não é motivo para os corintianos, Tony e Rogério, soltarem fogos, porque eu penso que o futebol hoje brasileiro é nivelado por baixo. O Tony, que tem a memória muito boa, o Tony vai me ajudar. Na década de 80, Tony, nós tínhamos no Fluminense Assis e Washington. Sim. Nós tínhamos no Era Flamengo... o chamado Casal Maravilha. O Casal 20 Casal também. 20. E, na verdade... Romerito também. Romerito, um Paraguai. Assis e Washington, eles foram campeões em 84 e o técnico era o Carlos Alberto Parreira. Olha que beleza. Nós tínhamos no Vasco também o surgimento do Giovani, o surgimento do Romário. É verdade. Nós tínhamos o Roberto Dinamite, Tita. Nós tínhamos no Flamengo Zico, Andrade, Adílio, Leandro. Nós tínhamos no Corinthians o Sócrates, o Casagrande brilhando. No Palmeiras, mesmo na fila, nós tínhamos, para mim, foi um dos maiores zagueiros que eu já vi. Luiz Pereira, nós tínhamos um tal de Jorginho. Muralha da China. Perfeito. Nós tínhamos no Santos, nós tínhamos um Pita. Nós tínhamos o Serginho Chulapa, um João Paulo, Paulo Isidoro. Sim. Nós tínhamos no São Paulo, depois o São Paulo veio com os menudos. Silas, Pita, o Pita passou a jogar no São Paulo, Careca, Sidney, Miller, etc. Bernardo, Nelsinho, Oscar. Então nós tínhamos uma variedade. Nós tínhamos E hoje? Hoje nós não temos. O Beza fala que o Ralf é o melhor jogador do futebol brasileiro. Não, o Ralf sem dúvida alguma. O Ralf é um volante moderno, né? E o Paulinho
É um volante talvez ainda mais moderno do que o Ralf é o mordedor, é o cara que segura, é o chamado cabeça de área. E o Paulinho é aquele volante mais moderno, estilo Vampeta, você lembra disso aí? Com certeza. Nos anos 90, né? Vampeta, a dupla de volantes do Corinthians, hein? Era Rincon muito ruim, né? Vampeta. Rincon e Vampeta. Brincadeira, né? Uma coisa fantástica, dois jogadores extraordinários. Muito né? bom. Mas o que acontece com o futebol brasileiro hoje é que há realmente uma escassez de jogadores. Eu queria dizer para você que o Pepe, outro dia, quem é que fala do Pepe, né? O que você vai falar do Pepe? Pepe é o Pepe, né? O Pepe deu uma entrevista uma vez, ele falou, o melhor jogador do Santos era eu. Aí o repórter desavisado falou, pô, Pepe, mas não tinha o Pelé? Falou, o Pelé não conta, o Pelé é gênio, né? Então, de fato, era ele. O Pepe, o que o Pepe falou do Neymar? Gente, hoje o Neymar está muito acima da média de qualquer jogador, em qualquer função, em qualquer posição nos clubes brasileiros. E muitos clubes mundiais. Aí o Pepe falou, o Neymar... Naquele nosso time, que você já sabe que tinha todo aquele pessoal, Dorval, Mengalvio, Pelé, Coutinho, Pepe, Mauro Ramos, todo aquele pessoal, o Pepe disse, olha, naquele time ali, o Neymar talvez entrasse depois dos 20 minutos do segundo tempo. Então, amigo, você para pensar, o Neymar é craque hoje, de fato é craque, porque não tem craque. Então, craque. Na minha opinião, Tony, o Neymar é um craque, eu temo de o Neymar ser um craque apenas no futebol paulista e talvez brasileiro. Tony, nós recebemos uma ligação também do pastor Ruberli da sua terra, lá de Mauá. Opa! Ele nos parabeniza pelo programa. Nosso amigo lá do Zaira. Um beijão no coração do Ruberli. E o Peterson, que é de Santo André. No Zaira tem o Juá. Tem o Juá, time amador. Atrás da Castelo Branco, ali o Juá. Logo depois do SESI. Já joguei no campo de Juá. Do Juá. Já jogou em todo lugar. Ali eu já joguei também. Um dos grandes jogadores do Juá era o Cavaco. Que eu, quando era menino, acompanhava o Cavaco jogava muita bola. Deus o tenha, porque ele faleceu recentemente. Me passaram essa notícia, olha aí, eu fiquei sabendo que ele havia falecido, infelizmente. O Peterson de Santo André manda um abração também e convida o Rogério e o Tony, porque eu estou machucado, convida o Rogério e o Tony para uma partida de futebol na quadra com os jovens da igreja. Então, aí, Rogério e Tony. E o Henrique Mozart, Henrique Mozart de Santo André, ele diz o seguinte... Esse é cearense, hein? Mozart, porque esse negócio de chamar Mozart é coisa lá do Ceará. Eu conheci várias pessoas com o nome de Mozart, quando na verdade é Mozart. Sabe de quem eu lembro, Tony? Fazendo um link com o futebol, o Mozart, que jogou no Flamengo, né? Na verdade, Mozart é o mesmo nome Mozart, mas no Nordeste eles chamam de Mozart. Talvez o rapaz tenha algum parentesco. Ele diz o seguinte, sim, talvez não, gente. Ele diz o seguinte, para o Neymar ter bom desempenho na seleção brasileira, o que falta... Ou é o peso da camisa? Olha aí também, hein? É uma pergunta, mas o Pelé não sentia pergunta crítica. O Tostão, o Sócrates, o Rivelino... Uma pergunta crítica. Quem joga, né, Tony? Lógico, imagine. Quem joga em qualquer local. Era que nem o Garrincha, né? O Garrincha chegava lá fora e ele pensava que estava jogando uma partida de várzea, né? Quem joga, gente. E ele diz assim, o Henrique Mozart, Tony, ele diz, penso que é para você. Estive no Castelão em 2008 e achei o estádio e arredores precários para a Copa. Há condições para isso, Tony? Não, mas ele esteve em 2008. Qual é o nome da pessoa? É o Henrique Mozart. O Henrique Mozart, tá vendo como é lá do Ceará? Ele esteve no Castelão, hein? Descobri a sua originalidade, Henrique, vendo? Mas é brincadeira, isso é outra história. Mas Henrique, olha, você esteve em 2008. Você precisa ir agora. O Castelão e arredores é outra história. E vou dizer mais uma coisa para você, conterrâneo, que você talvez não saiba. O Ceará saiu na frente. O primeiro estádio que foi inaugurado, completamente modernizado, foi o estádio Plácido Aderaldo Castelo, o nosso Castelão, pela presidente Dilma. Depois é que eles vieram inaugurar aí o nosso Mineirão. Mas Tony, de 2008, então mudou muita coisa. Mudou completamente. 5 anos. 5 anos, poxa. Em 2008 nós não tínhamos nem o projeto da Arena Corinthians. Hoje está quase pronta, né? Com certeza. E antes do nosso break, eu quero mandar um abração também para o Fernando de Santo André, da nossa região, lá do Capoava. Acredito que ele fazendo um link em relação ao Corinthians, né, base da seleção brasileira. Se o Brasil fosse participar da Libertadores, sim. Eu acho que é uma crítica, hein, Fábio Beza?
Eu acho que ele não concorda muito não com o Corinthians cedendo toda a base para o futebol brasileiro. A gente vai para mais um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Está muito agradável, dizem que o que é bom passa rápido e o programa está voando. Eu vou e volto, hein? Rapaz... Um advogado em busca de compartilhar informações que formam as leis da sociedade. Dr. Cristiano entrevista os mais variados profissionais. Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV. Esclareça suas dúvidas e fique por dentro dos trâmites jurídicos. Dr. Cristiano, para você, todas as quintas às 9 da noite, aqui na Rede Eco TV. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Show de bola, voltamos, eu te convido a fazer com a gente, eu, Rogério Garruti e Tony Duarte, comunicador participando hoje, eu te convido a fazer com a gente essa grande jogada de fé. O nosso programa também tem essa característica, a proposta do nosso programa, na verdade a nossa proposta já está no nosso nome, Jogada de Fé. O que é o Jogada de Fé? É um programa de esporte? Sim. Nosso objetivo maior é estabelecer uma relação entre o futebol e a vida, entre todos os esportes e a vida, a religião, a fé, o comportamento do ser humano. É analisar, na verdade, antes de o esporte, analisar o ser humano que pratica o esporte. E com base nisso, nós não ficamos apenas no estúdio da Rede Eco TV, que já é grande coisa para nós, mas nós vamos para as ruas também, porque aqui nós damos voz ao povo, enquanto Deus nos der força e saúde. Eu digo para meus amigos, nós queremos dar oportunidade para o povo falar. Então nós fomos para as ruas de Santo André falar um pouco sobre a violência nos estádios de futebol. Por que tanta violência? Ontem mesmo eu assistia na Sport TV um documentário sobre a violência, sobre o Kevin Espada, que morreu na Bolívia, uma jovem que morreu, torcedora do Goiás, que morreu em Goiânia, foi assassinada. Enfim, esse assunto infelizmente está na moda. Eu quero ouvir a sua participação. E você pode participar pelo telefone 2379-4733, mas antes disso nós vamos com a matéria. Preste atenção comigo, eu te convido. Você acredita que essa paixão que nós temos, esse amor que o povo brasileiro tem pelo futebol, contribui com a violência ou não? Acredito que não. Um torcedor comum que vai ao estádio, que leva os seus filhos, que tem uma tradição dentro do futebol, de torcer mesmo por aquele time, seja ele um time grande ou um time considerado pequeno, isso não contribui, isso é uma paixão, isso é algo muitas vezes involuntário. O que pode tornar é que essa torcida ela entra. Essa torcida que usa o futebol para praticar esse tipo de ação de violência, ela usa essa paixão dos outros como um espelho, como um reflexo, para entrar nesse meio, e nesse meio de boas pessoas, uma minoria pratica esse tipo de violência, esses atos que são horríveis dentro do futebol. Violência não vai levar a nada, né? Vai só atrapalhar mesmo o time ou até as crianças, né? Que vai várias famílias, né? Assistir os jogos. Acaba atrapalhando, né? Perigoso, tá? Muita gente tá com medo de assistir, né? Por causa da violência. Qual a sua idade? Tenho 15 anos. Você ficou sabendo da morte do Kevin Espada na Bolívia de 14 anos? Sim ou não? Fiquei sabendo, sim. Qual a sua opinião acerca disso? O que leva um torcedor a matar o outro? Eu não, assim, pra falar a verdade, eu tenho medo de ir nos estádios, né? Por causa dessas coisas, principalmente agora que aconteceu isso aí. Mas eu acho que isso não é torcedor, né? Torcedor que vai pra assistir e tem torcedor que vai só pra fazer violência, mesmo vandalismo, né? Na opinião do senhor, qual o motivo principal para tanta violência no campo de bola, no campo de futebol? Eu não tenho como citar isso. Não tem, isso aí não tem. Não tem como não comprar essas coisas, não.
E por que acontece tanta briga? Qual a opinião do senhor? Ah, sei lá, eu acredito que isso daí é a geração a geração que faz isso aí, não é? Entendeu? Não, que é cada vez pior. Tá legal. O nome do senhor é? Augusto. Oi. Seu Augusto, a gente vai soltar na televisão, é um canal aqui pertinho mesmo, tá legal? Tudo bem. Deus abençoe, seu Augusto. Obrigado. Tudo. A torcida é só você torcer, não precisa você ficar brigando e jogando bomba, entendeu? Explodindo. Eu acho assim que só torcer, aplaudir, cantar, se for preciso cantar, tá ótimo, já é torcida, né? Eu acho que não precisa soltar fogos, bomba, porque é muito perigoso, né? O pessoal, eles deixam de ir fazer a parte do espetáculo, que é torcer, que é se descontrair, se divertir para fazer vandalismo, para ir lá criar confusão com a torcida adversária, para mostrar que um é melhor que o outro, sei lá, são várias os pontos que levam a pessoa a fazer um ato violento, né, numa partida de futebol, num estádio de futebol. Geralmente as pessoas que vão para torcer vão lá para se divertir, para levar a família, tudo, até mesmo para um passeio, né? Aí ela não tá esperando chegar lá e ser surpreendido por uma pessoa que vai com outro pensamento, né? E o senhor frequenta estádio de futebol ou não? Não vou não. É muito violento, né? A gente prefere ficar com a família em casa mesmo e assistir pela televisão, que é mais seguro, a gente não corre risco de passar nenhum constrangimento na rua nem nada, né? Porque além de ir pro estádio, a gente vai com o carro, não tem lugar para colocar, a flanelinha fica extorquindo as pessoas na rua, né? Então eu prefiro assistir pela televisão mesmo, é mais seguro. Com o fim das torcidas uniformizadas, se a torcida uniformizada não existisse, o senhor pensa que teríamos menos violência ou não teria? É isso aí, voltamos com jogada de fé na rua. Aqui o povo tem oportunidade de se expressar. Boca no trombone. Aqui coloca a boca literalmente no trombone. Tony, é o seguinte, você frequenta estádios, não? Já frequentei no passado, né? E até por uma questão de quase que obrigatoriedade, principalmente lá em Fortaleza, né? Pela questão profissional. Mas hoje mesmo nem tenho coragem. Você não tem coragem hoje de... Não tenho coragem. Não tenho coragem porque eu acho que você, para frequentar um estádio hoje, tem que ter muita coragem. Você pode não voltar de lá. Além de gostar do futebol, tem que ser corajoso, na sua opinião. Porque na verdade, o que acontece? Por que essas torcidas, elas fazem o que fazem e continuam fazendo e vão fazer? Por que elas fazem isso? Porque, na verdade, elas sabem que não há autoridade e que a autoridade não pode tomar uma providência. Isso é uma questão cultural brasileira. O que acontece? Você anda aqui agora na Perimetral, você vai encontrar uma série de automóveis estacionados em cima da calçada. Se você for na Europa, ou aqui mesmo, o vizinho na Argentina, você não vê esse comportamento. Porque a pessoa que estaciona em cima da calçada, hoje ele estaciona em cima da calçada. Amanhã ele vai cometer um delito maior. Um torcedor desse, que se organiza dessa maneira, hoje ele xinga você e não acontece nada. Amanhã ele te mata. Isso aí é explicado pelos especialistas da segurança pública. Qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, ele vai ter essa mesma análise. A pessoa que vai cometendo atos insanos, atos covardes, atos criminosos, e ele percebe que ele vai cometendo e não há punição, então ele vai cometer cada vez mais atos perversos. Na Europa, havia-se o problema dos hooligans na Inglaterra. Sim. E o que o governo fez? O governo simplesmente suspendeu os jogos da Inglaterra em qualquer competição internacional durante 5 anos. A Inglaterra foi suspensa. Junto a isso, tomaram providências. Aqueles hooligans, aqueles torcedores violentos, durante os jogos dos seus times, eles eram obrigados a comparecer nos distritos policiais. Por que não se toma essa providência no Brasil? Tony, então... Por que não se faz isso? Hoje, no momento em que você tem câmera por tudo quanto é lado, é fácil você identificar os baderneiros, é fácil você identificar os agressores. E por que não se pune? Rogério, na opinião do Tony, o problema é cultural e também há uma frouxidão por parte de algumas autoridades. Na sua opinião, Rogério,
O que nós, que trabalhamos com a mídia, principalmente na área do esporte, o que nós podemos fazer para não resolver a situação do mundo, né, a situação da violência no futebol, mas para amenizar pelo menos? Você acha que é possível fazer alguma coisa, nós, tendo essa oportunidade, por exemplo, de estarmos na Rede Eco TV? Eu acho que a cultura também, como o Tony falou. Hoje, se a gente assistir programa de esporte ao meio-dia, por aí, a gente vê até mesmo pessoas que estão ali, Tony, falando com milhões de pessoas, estão incentivando isso. Não vem, não parece que... Uma vez alguns cronistas o fazem. O Luciano do Vale falou uma vez uma coisa, e é verdade, muitos criticaram ele. Ele falou, para trabalhar do meu lado tem que ter currículo. Porque senão vai qualquer um e começa a falar, incitam até essas coisas de violência. A discussão entre eles ali fazem o torcedor lá fora discutirem também. Olha então, aí, já dá um outro tema, de debate. É uma influência muito grande. Coisa linda. Rogério, aproveitando o gancho, eu quero 30 segundos para você, as suas considerações finais. Deixa uma mensagem para o nosso povo aí. Depois eu dou 30 segundos para o Tony Duarte também, nosso convidado especial. Beleza, eu quero agradecer ao Tony por abrilhantar, né, Leandro, o nosso programa. Esse é o termo. A humildade dele e o currículo que você tem, sua humildade é contagiante, viu, Tony? Obrigado mesmo. E agradecer o pessoal de casa por mais um programa. O Leandro já falou, semana que vem vai fazer um mês, o tempo passa rápido. Então esteja com a gente aí, porque a gente vai crescendo. Aos pouquinhos a gente vai crescendo aí para fazer o melhor para você aí de casa. Tony, 30 segundos para você, meu irmão. As portas estão abertas. Foi uma bênção estar na sua companhia. Eu que agradeço, como eu disse, como eu digo e sempre vou dizer, existe um intercâmbio natural, a recíproca é verdadeira, nós estamos aprendendo sempre um com o outro, aprendendo principalmente com você, meu amigo, com você, minha amiga, que está em casa, com o pessoal Beza, o Vido, o Orsi, né? Então eu acho que, na verdade, a vida é isso aí. E na questão do esporte, vocês estão de parabéns, o Rogério Garruti e você, meu amigo, irmão Leandro, estão de parabéns por esse programa singular, que é o primeiro, assevero e repito, é o primeiro programa da TV brasileira que se preocupa com o futebol no aspecto social, trazendo pessoas, muitas vezes, que jogaram muita bola e que foram injustiçados e que hoje vivem experiências completamente diferentes e que nós precisamos analisar que nem todos aqueles que vão para o futebol têm a mesma sorte de um Pelé, de um Neymar, de um Rivelino e de um Zico, e esse programa está aqui para mostrar essas histórias de vida, e isso é impagável. É o único programa do gênero esportivo na TV brasileira que tem a coragem de mostrar a realidade do futebol brasileiro. Obrigado, Tony. Vindo do Tony, nós nos sentimos lisonjeados e mais motivados. E sem perder de vista a violência, infelizmente, nos estádios de futebol, eu trago aqui um jornal, Folha de São Paulo, Caderno A, página 18, diz assim, ó, moradores de Bagdá relembram guerra que faz 10 anos hoje, ou seja, completa-se essa semana 10 anos que os Estados Unidos, que as tropas americanas, invadiram o Iraque. Eu quero deixar uma mensagem para você, é simples. Jesus disse assim, ó, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Na minha opinião, na minha singela opinião, a guerra começa não quando alguém atira em alguém ou solta uma bomba, a guerra começa quando falta o diálogo. A falta de diálogo já é uma guerra. Então seja no esporte, seja na sua família, esteja você na sua família, na faculdade, na Rede Eco TV ou fora. Preze pelo diálogo, seja você torcedor fanático ou não. Abra possibilidades, oportunidades para que outras pessoas possam também se expressar. Porque faltando o diálogo, eu penso que inicia-se a guerra. E Jesus disse, eu repito, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus não é a ausência das dificuldades, adversidades. A paz de Jesus é a sabedoria para lidar com todo tipo de guerra, com todo tipo de dificuldade, tá bom? Então um beijo no seu coração, até terça, 10 da noite, eu, Leandro Fernandes, Rogério Garruti, hoje, acompanhado também de Tony Duarte, com o programa Jogada de Fé. Um beijo no seu coração.